Olá pessoal, para essa última parte eu queria usar os nossos resultados de até agora e aplicá-los no GeoGebra, né? Eu acho que isso pode ser interessante para caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ou de como visualizar isso, de como aplicar isso no cotidiano. Então eu vou fazer isso para o GeoGebra, mas você pode exportar isso para um outro software, por exemplo, o Excel, ou para um Python, para C, né? Para uma linguagem de programação, tá bom? E as aplicações, elas vêm logicamente daí. Então, ok. Para começar, eu quero ensinar a rotacionar. E como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, eu vou criar um vetor, né? E esse vetor, as coordenadas dele, eu vou colocar dois controles deslizantes, A e B, porque dessa maneira eu consigo alterar o vetor caso eu tenha interesse, né? Então, olha, você percebe que esses controles deslizantes podem variar de 0 a 5, mas poderiam ser outros valores. Agora sim, eu consigo criar o meu vetor. Vou criar o vetor cujas coordenadas vão ser A e B, né? Então, olha, alterando o A e o B, eu mudo automaticamente o vetor. Mas ainda assim eu não estou rotacionando, né? Eu posso até mudar de quadrante, mas eu não estou rotacionando ele. Eu preciso encontrar uma maneira de rotacionar. E para isso eu vou fazer o procedimento que usar aquela transformação que a gente aprendeu. Então, a princípio eu quero um ângulo, né? Eu vou definir aqui um ângulo, eu venho nessa parte de ângulo no GeoGebra. E só para ficar mais interessante, eu vou usar a letrinha θ, né? Vou colocar aqui θ. Ok? Então, olha, eu já tenho um ângulo que vai variar de 0 até 360 graus. Tudo bem. Então, feito isso, eu já tenho todos os elementos, né? Na realidade, só está faltando um. Só está faltando o vetor para rotacionar. Então, como é que eu faço? Eu vou criar o meu vetor U, e esse vetor U ele vai ter o seguinte formato, né? A vezes o cosseno do ângulo, o ângulo que eu estou usando vai ser o ângulo θ, né? Então, está aqui o θ. Pronto, mais, né? Agora vai ser quem? B, menos, né? Lá da fórmula, menos B vezes seno. Aí se eu colocar seno, você percebe que não aparece, né? Como eu estou usando a versão online, eu tenho que botar ele em inglês. Então vai ser sin de θ. Ok, aí eu boto vírgula. Agora, A vezes o seno do ângulo, seno de θ, e mais B vezes o cosseno do ângulo, né? O cosseno de θ. Ele já está começando a aparecer. Ok. Então, olha, veja que o meu vetor ficou escuro, né? Ele ficou em cima do V, né? Por quê? Porque o ângulo é exatamente zero, então não tem variação nenhuma. Se eu alterar o ângulo, olha o que vai acontecer. O vetor está girando de maneira tal que eu não mudo de tamanho, né? Ele só rotaciona. Outra coisa, se eu alterar os coeficientes A e B, o vetor ele vai mudar, logicamente, o vetor V, porque eu estou mudando as coordenadas, mas o ângulo permanece o mesmo, tá bom? Então, é basicamente isso. Uma outra aplicação bem interessante é na edição de imagem, que eu vou ilustrar para vocês como está funcionando. Olha, eu tenho uma transformação linear sobre uma imagem, né, que está no GeoGebra. Aí olha o que acontece. Se eu dobrei as coordenadas aqui, então a imagem ela dobra também. Foi aquela propriedade que a gente comentou de expandir, né? Outra coisa, se eu inverto a coordenada y, a imagem ela reflete em torno do eixo x. E agora, se eu inverto a coordenada x, olha o que acontece, ela reflete em torno do eixo y. Eu posso fazer outras coisas, tipo o cisalhamento, né? Que é aquele que adicionar esse elementozinho aqui, olha, estou adicionando um elemento y na coordenada x. E quanto maior ele for em módulo, mais distorcida minha figura vai ficar, né? Eu também posso fazer a mesma coisa nessa entrada de y, segunda entrada, e a minha figura ela vai estar cisalhando em relação ao eixo, no caso, na vertical, né? Ok, eu posso fazer outras coisas, tipo, sei lá, eu posso fazer a figura desaparecer, dependendo da aplicação que eu faça, né? Essa é uma situação, ou posso fazer com que ela seja maximizada, tá bom? Então, essa é uma aplicação bem interessante,
das transformações lineares. Eu desafio a vocês tentarem fazer o mesmo ou tentarem fazer em outro software, tá certo? Por quê? O propósito de trazer essas aplicações ou essas utilidades de transformações lineares é para vocês primeiro perceber que isso é útil e na grande maioria das vezes está dentro do código de um editor de imagem, por exemplo, vetorizada, né? Você consegue fazer isso daí, mas por trás existe todo esse conhecimento matemático de transformações lineares, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado e qualquer coisa é só falar. Um abraço, se cuidem.